tá tendo muito meme do tipo Pedro Pascal com ansiedade, esse tipo de coisa. É uma figura que tá com uma tendência a poder se tornar controversa. E isso pode fazer mal pro filme no futuro, dependendo. Então é uma coisa a se pensar. Mega Saga Podcast. Muito bem, tá começando mais um Mega Saga e hoje, meus amigos, como prometido, vamos trazer aqui o nosso veredito de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, filme muito aguardado esse ano. E é claro que a gente vai trazer aqui o nosso novo convidado, que também faz parte do Mega Saga. Ravi, manda aí, brasa, que o palco é seu, meu amigo. Salve, galera do Mega Saga, salve, Pinguim. Tô feliz de estar aqui, meu nome é Javier, tenho 21 anos e eu faço parte do time de críticas aqui do Mega Saga. Tô bem animado para falar desse filme, é um filme, né, dos grandes filmes de super-herói que estão saindo esse ano, dos grandes filmes que estão saindo esse ano, então, muito animado para esse episódio de hoje. Cara, assim, pra quem tá chegando de paraquedas aqui agora, a gente tem um costume de fazer uma sessãozinha assim, sem spoiler, pra vocês ficarem mais tranquilizados, quem não viu o filme ainda, e mais pra aquela galera que quer saber mais do nosso veredito, saber realmente detalhes que a gente gostou, que a gente não gostou, enfim, a gente deixa um pouquinho depois. É claro, não vai ser metade, até porque a parte sem spoiler é só mais pra falar o que a gente achou superficialmente, mas assim. O que eu posso dizer por hora aqui de elenco? O elenco tá muito bom. O que você achou? Tá aqui, Pedro Pascal como o Reed, temos Vanessa Kirby como a Mulher Invisível, o Joseph Quinn como o Tocha Humana, e eu sempre tenho que pegar a cola, que o nome dele é tão difícil para mim, que é o Marav. É o, cadê? É o Ebon Moss Bashrash, tá certo? Backrack, eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, Ebon Moss Barak. Cara, é um elenco muito especial, né? Eu não sei como a Marvel sempre consegue fazer isso. A gente acha que acabou os atores, não tem mais como colocar ator bom em filme da Marvel e eles conseguem achar ator fantásticos para colocar nos filmes, né? Então, é um elenco muito especial. Um elenco, às vezes, um tanto controverso, né? A gente vai chegar nessa parte, mas a escolha do Pedro Pascal é uma escolha que para uns foi excelente, para outros foi nem tanto. A gente talvez fale sobre isso. Mas, assim, elenco incrível, né, para esse filme. Assim, sobre a gente falar o que achou, eu acho que é até tranquilo. Não seria nem spoiler porque não entrega nada do filme. Porém, sobre o elenco, eu gostei de como que eles colocaram, porém, Pedro Pascal, de novo, mais uma vez. Eu não preciso nem falar o que o Pedro Pascal já fez, porque tudo que você já viu, pelo menos nesses últimos tempos, tem ele, né? Então, sei lá, você tá vendo desenho no Discovery Kids, ele tá lá em algum canto, cara, eu tenho certeza disso. Então, ele vai estar te perseguindo tudo quanto é forma. Mas eu não me incomodo com o Pedro pegando o papel do Reed. Eu me incomodo com ele interpretando o Reed. Porque ele tem um jeitinho que ele tenta aparecer. Ele atuou legal, ok, só que ele deixou a desejar em pontos importantes para a trama da história. Isso a gente fala aí na parte com spoiler. Mas, no meu ver, não casou legal o Reed dele. A equipe, por inteiro, assim, foram bons atores, só que eu não senti tanta química assim, mas isso não é nem por culpa dos atores. Eu diria que é culpa mais por conta do tempo do filme, porque, pô, o filme tem 1h45, é um filme muito curto, cara. Então, eu diria que não faria mal se deixar mais 20 minutos pro filme, uns 25, sabe? Eu acho que ficaria legal, casaria, você conseguia colocar, dá pra colocar mais desenvolvimento de personagem, desenvolvimento da família, até porque Quarteto Fantástico é um filme de família, até porque eles são a primeira família da Marvel, que inspirou muitas outras equipes depois. Então, assim, eu senti falta disso. Porém, eles fazem seus papéis individualmente muito, muito bem, tá? Eu gostei bastante. Principalmente por Coisa e pra Sue. Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que eu deveria clarificar para o pessoal aqui do Mega Saga que eu sou um cara de filmes, eu não sou um cara de quadrinhos. Eu não li
nenhum quadrinho da Marvel, eu juro, eu acho que nenhum, acho que 0 quadrinhos da Marvel, 0 quadrinhos da DC, então eu não vou ficar aqui falando sobre, interpretou bem o personagem, não interpretou, porque eu não conheço muito bem os personagens. Demitido. Dito isso, É isso, gente. Terminamos o episódio aqui. Foi falou problemas galera, foi técnicos. bom, obrigado. Não, mas o meu problema com o Pedro Pascal, ou pelo menos o problema que a maioria da crítica que eu tô vendo para esse filme tem, não é necessariamente com a atuação dele, porque ele é um excelente ator, né? Diga-se de passagem, nem com o personagem em si que ele está interpretando, mas sim pela personalidade dele, de como ele é fora do filme, né? Que talvez caiba falar nesse episódio, talvez não, né? Mas está tendo muito meme do tipo Pedro Pascal com ansiedade, esse tipo de coisa. É uma figura que tá com uma tendência a poder se tornar controversa. E isso pode fazer mal para o filme no futuro, dependendo. Então é uma coisa a se pensar. E o que você falou sobre a duração do filme, eu super concordo. Eu acho muito esquisito a gente falar hoje em dia que um filme de 1h40 é muito curto, né? Porque antigamente tinha uns filmes de 1h30, 1h, né, 40 por aí, que a gente falava, tá mais que bom, tá excelente. Não consigo pensar em Uhum. nenhum exemplo aqui de cabeça, mas tem muitos. Mas hoje em dia, muitos filmes estão acostumados a ter essa duração de 2 horas, 2h20, né? É o regular. E esse filme, para mim, ele deixou a desejar um pouquinho no pacing, né? Eu esqueci a palavra em português agora, mas O time-lapse das coisas, tipo, o avançar das isso, coisas. exatamente, exatamente. Porque para mim o filme ele é bastante linear, né? Ele tem uma sequência de eventos que é bastante linear, mas ele passa muito rápido. Ele não explora tanto, né, quanto poderia, especialmente porque é um filme que se trata de uma nova história da Marvel, que fala de umas coisas que alguns fãs, né, que não estão ligados nos quadrinhos, estão ligados apenas nos filmes, não vão estar entendendo, vão estar aprendendo ao longo do filme. Então, tem alguns problemas assim, mas eu acho que eles fazem bom uso das cenas e do tempo que eles têm, né? Mas sim, poderia ter uns 10, 15, 20 minutos a mais. Não Não faria mal. faria mal, Não. nem um pouco, cara. Assim, e é um filme do Matt Shakman, que muita gente não conhece por nome, mas de obras, ele fez a série da WandaVision, aí que muita gente já Uhum, viu, gostou também, ele tomou frente. É um cara que, assim, ele tem um estilo, a gente consegue ver isso nitidamente, principalmente no aspecto retrofuturista do filme de Quarteto Fantástico, que é uma coisa que, sim, que eu gostei muito desse visual. É tipo, bem Jetsons da vida, eu gostei. Às vezes não é nem Jetsons, lembra também muito. Como é que é mesmo? Família do Futuro. E aí, cara, eu gostei dessa pegada que ele usou. Porém, a gente pode ver que em alguns momentos a gente meio que. Como é que eu posso dizer, cara? É tudo muito maravilhoso. uhum, Mas não é nem no quesito da ambientação. Eu digo na estrutura que isso vai sendo construída ao longo do tempo. Porque a gente tem um vilão, um cara que aparece aí, né? A gente ainda tá sem spoiler, né? Então, a gente tem um cara que é apresentado no filme que eu gostaria muito que fosse outro tipo de interpretação. E ele tá muito retrofuturistizado. E aí, tipo, isso me fez odiar ele, tá? Então, assim, eu acho que isso peca muito. Eu vou entrar em mais detalhe quando eu realmente falar desse momento, mas de resto, a ambientação ali, cenários, ficou muito bacana mesmo. A gente vê que ele tem essa pegada que ele acabou usando com a série de WandaVision, com a pegada mais retrô que tinha nas seriados de TV, que ela muda, né, as personalidades. Personalidade não, né? Ela muda o cenário, né? Como ela vai mudando a realidade ali, aí uhum. vai passando os anos, né? Tipo, a visual de anos 70, 80. Então, tipo, ele pegou essa pegada aqui e deixou um retrofuturista e ele acertou bem demais nisso. Eu gostei. Eu achou, tipo, muito bacana. Cara, eu tenho uma história excelente para contar desse filme. Assim, eu acho que ela é uma excelente exemplo assim para o pessoal, né, que está pensando, esse filme vale a pena assistir, vale a pena gastar meu ingresso, né? Tem tanto filme da Marvel que eu vi recentemente que não tá pegando para mim. Será que esse filme presta? Eu tenho essa história para contar. Assim, eu queria assistir Quarteto Fantástico. Eu acho que foi um dia depois que lançou. Eu fui no cinema, eu fui tentar pegar meu ingresso.
Eu peguei o ingresso, fui pra assistir o filme. Cara, o filme era dublado. Eu vi o ingresso errado. Eu só assisto filme legendado, assim, sabe? Então eu fiquei tipo, cara, não vou ver o filme dublado, né? Primeira experiência com o filme, eu vou deixar pra outro dia. Amanhã tem de novo. Beleza, saí, fui tentar de novo. Comprei meu ingresso, verifiquei certinho, legendado, fechou. Fui tentar assistir o filme. 20 minutos dentro do filme, o projetor do cinema quebra. Isso nunca acontece, nunca aconteceu comigo. O projetor do cinema quebra. Um imã de azar. Exatamente. Devolveram meu ingresso segunda vez, né? E eu fiquei tipo, caraca, o universo não quer que eu assista esse filme, é isso? O filme vai ser, ou o filme é muito ruim, o universo tá me poupando, ou é meu destino mesmo, que não é pra assistir esse filme. Mas não, eu vou tentar de novo, eu vou insistir. E daí chegou, acho que era um domingo, um sábado ou um domingo, e eu tava indo me preparando pra assistir, peguei outro cinema que era mais longe, mais caro, mas pelo menos o projetor ia funcionar, então eu fiquei tipo, tem que ver o filme, né? E eu tava me preparando pra sair, e a minha mãe, ela perguntou assim: Ah, onde você tá indo? Eu falei: Eu tô indo assistir Quarteto Fantástico. E daí ela falou: Ah, eu posso ir com você? E eu fiquei: Ué, porque ela não é de super-herói, sabe? Ela não é de filme de super-herói. E geralmente ela assiste uns filmes mais cabeça, que eu gosto também e tal. Mas eu fiquei: Bom, você pode, né? Mas eu não sei se você vai curtir muito. Ela falou: Não, eu quero experimentar, vamos lá. Tá bom. Então a gente foi. Então a gente foi para assistir o filme, a gente pegou, tava tudo lotado quando a gente chegou lá, a gente pegou acho que a segunda fileira, então a gente tava olhando assim, né? Aquele meme do William Dafoe Superman. olhando pra cima. É, o Superman também. Pra assistir o filme. Mas, enfim, assistimos o filme sem problema nenhum. Talvez foi sorte da minha mãe ter vindo comigo. Consegui assistir o filme, tudo certo. Saindo do cinema, eu que já assisti bastante filme de super-herói, né? Filmes no geral e tal, fiquei tipo, ok, bom, mas eu tava esperando um pouco mais. Essa foi a minha opinião geral do filme. Bom estar esperando um pouco mais. Minha mãe amou. Ela amou o filme, ela adorou, ela gostou muito dos cenários, da vibe. Ela não entende nada de super-herói, não sabe quem é Quarteto Fantástico, não sabe quem é Marvel, né? Mas ela amou o filme. E depois eu fui ver num comentário do YouTube, não sei em qual vídeo, nem quem fez comentário, senão eu iria citar aqui, mas alguém estava explicando que a ideia para esse filme, e de novo, foi um comentário aleatório do YouTube, não sei se é Uhum. verdade ou não, mas estava explicando que a ideia era apresentar o Quarteto Fantástico justamente para esse público que não conhece muito da Marvel, não conhece muito dos quadrinhos, porque são os novos caracteres, né, personagens que vão estar entrando agora, que vão ser muito importantes para as histórias da Marvel a partir daqui. Então, eles queriam apresentar o Quarteto Fantástico para esse público, sem ter essa coisa maçante de, você precisa ter assistido todos os outros filmes da Marvel, você precisa ler os quadrinhos, senão você não vai entender nada do que está acontecendo. E eu acho que esse filme ele faz um trabalho incrível em apresentar esses personagens para quem é meio leigo da Marvel, que não entende muito o que está acontecendo, você não vai ficar perdido durante o filme. E visualmente é um filme que é muito interessante, ele traz uma isso que você falou do retrofuturismo, né? Ele tem. Eu sou muito ligado em arquitetura, adoro arquitetura. Achei que o layout da cidade, assim, do filme é muito bonito. Então, eu acho que esse filme é excelente para aproveitar. Se você não é um fã dos quadrinhos, se você não viu os últimos filmes da Marvel, porque tá todo mundo falando que é ruim, você tá pensando, não vou entender nada desse, cara, assiste o filme. Você não vai ficar decepcionado, acho que você vai se divertir, acho que você vai ter um bom momento, e você não vai ficar perdido, isso é o mais importante. Nesse filme, você não vai ficar perdido, você vai entender o que está acontecendo. Levar a Então, família, né? É um filme exato, bem leva família. sua mãe, pô, leva sua mãe que não entende de nada, ela vai gostar. Perfeito. Cara, assim, acho que a gente falou praticamente tudo aqui, né, de parte sem spoiler, o que a gente achou. Inclusive, trilha sonora, né, doutor Javier, né, que você falou uma coisa muito bacana para mim em off, que eu parei para pensar assim, eu falei, caraca, esse cara tem um molho. Pode falar aí, eu vou deixar um pouco para você, porque você baba mais ovo dele do que eu. Então, eu tava falando pro Pinguim que o compositor da trilha sonora de Quarteto Fantástico é o meu querido Michael Giacchino, que também é compositor, além de muitos outros projetos, de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Zootopia da Disney. Zootopia 2 está saindo, não vale pro episódio de hoje, mas estou com muito medo desse filme, por sinal. E ele é um compositor, assim, excelente. Ele fez, eu acho que trilha sonora para Os Incríveis também. De cabeça eu Fez. vou ter E dificuldade de pro lembrar. The Batman, que foi um dos filmes de herói recentes também, ele fez para The Batman.
E, cara, ele tem um senhor portfólio, tá? Um senhor Uhum. portfólio. Então, muita gente hoje em dia fala, ah, é que compositor, sei lá, Hans Zimmer, John Williams e tal. Ok, ok, Hans Zimmer, o John Williams são praticamente os já antigos, né? Os praticamente ali no topo, mas quando você ouve esse nome, agora, sempre que eu ouvi esse nome, eu li esse nome em algum lugar, eu falei, essa trilha vai ser boa, cara. Essa trilha aí vai ser pegada. E Porque a trilha de o Quarteto Fantástico foi muito bacana. Fantastic Four, caraca, foi muito bacana. E eu achei que casou com a temática, achei que casou com o universo, e, cara, eu simplesmente gostei. É uma das minhas músicas favoritas do quarteto, tirando a quarteto lá de 2005, que também é muito bacana, por mais que tenha muita gente que não goste do quarteto de 2005, eu gosto bastante. Tem tipo a trilha muito marcante. Se você ouve, se você já viu alguma vez esse Quarteto Fantástico de 2005, você ouve a música por aí, você sabe que é desse filme. Então tem identidade também. Então, cara, né, ele acertou muito bem nesse filme. para sumarizar, assim, eu diria, né, para quem tá ainda decidindo se vai ver o filme ou não, o filme ele tem vibes impecáveis, ele tem uma história que é empolgante, que é boa de se contar, e é uma história que é encapsulada dentro do próprio filme. Então você não vai precisar se preocupar de novo em assistir todos os filmes da Marvel, todas as séries, ou ler todos os gibis, não precisa. E eu acho que é um filme que, assim, vale a pena. Vale a pena, sim, ir para o cinema para ver. Eu acho que muita gente hoje em dia tá com medo de ir para o cinema, medo de gastar ingresso. E eu entendo, ingresso tá caro, pipoca tá caro, é complicado mesmo, Puta, mas a cara. gente tem que manter a paixão pelo cinema viva, cara. Porque se não tem de mais gente indo para o cinema, cadê os filmes, né? Ninguém mais vai fazer filme. A gente vai virar Homem das Cavernas, né? Cada um no seu cantinho, vendo no Pois é, cara. streaming e acabou. A gente acaba com esse lance da socialização. A gente é humano, a gente tem que socializar, porque é isso. É, e a experiência de ir pro cinema é algo tão mágico, sabe? Até eu que vou, tipo, eu fui com a minha mãe assistir quarteto, às vezes eu vou com os amigos, às vezes eu vou com a galera da Mega Saga, mas a maioria das vezes eu vou sozinho. E, cara, eu me divirto pra caramba, assim, mesmo sozinho, acompanhado, sabe? Vá pro cinema, gente, vá pro cinema. Exato. Cara, acho que a gente finalizou então a parte sem spoiler aqui. Então, para você que quer ver o filme, cara, vá lá e volta aqui, porque a gente vai começar a metralhar aqui agora. No bom sentido, no mau sentido, não sei. Vamos ver aqui agora o que a gente achou do filme, mas, enfim. Eu já vou falar da parte pesada aqui, já Alerta de metralhando. spoiler, último alerta de O spoiler, pra último quem quiser alerta sair aí, viu? correndo. Topeira, senhores. Ele aparece no filme. Até que enfim, eu gosto do Topeira. Ele é um vilão esquecido? É um vilão muito esquecido. Assim, para fãs de Quarteto Fantástico, sabem que é muito bem o Topeira. E o filme fala muito bem de outros vilões também. Assim como o Diablo, eles mencionam bem raramente o Diablo ali. Eu falei, caraca, o Diablo, seria legal se tivesse um visual dele ali. Até o Malkovich, que era pra estar no filme também, acabou sendo cortado. Isso aí eu achei pecado com ele, porque ia ser bacana mostrar que ele já tem uma galeria de vilões já. Porém, cara, assim, eu não gostei do Topeira por quê? Eu cheguei a falar que eu não gostei do Topeira? Eu só falei que Che- apareceu, né? Odiei aquele Topeira, odiei. Menos uma coisa, o óculos dele, que é igualzinho, é a identidade do Topeira. Mas o que acontece? Deixa eu até ver aqui quem que interpretou Aham, o... é o Paul Walter Hauser. Eu peguei. Isso. Não sou contra ele. Cara, ele poderia ser um ótimo topeira, realmente, se fosse realmente o topeira inspirado ali dos quadrinhos e tal. Ele tem a essência do topeira, de ser o cara que vive ali no mundo subterrâneo, por esse lance aí de indiferença com a sociedade e tal. Porém, um aspecto muito importante do topeira é o visual dele, meu amigo. Não é porque o mundo todo tá retrofuturista que você precisa colocar um terno no topeira. Tipo, você pode colocar terno em outros vilões, tudo bem, mas no Topeira, pra quê? Sabe? O É nome dele é tipo, Topeira, né, o cara? nome dele Pô. é Topeira, pra que você quer colocar um terno nele, sabe? O visual dos quadrinhos, eu não vou falar, tem que ser visual dos quadrinhos. Não, mas tem que você trazer um aspecto, uma identidade pra ele, que ele seja algo afastado, propositalmente. Por mais que ele seja um vilão que não é muito bem lembrado, cara, eu acho que, sei lá, se alguém lembrar do Topeira, deve ser por conta daquela animação
dos Vingadores que aparecia lá no Disney XD, lembra Uhum, do Super Hero Squad, que os Vingadores são tipo bebezinhos em sei, tô miniatura? ligado. O Topeira é um desses vilões que aparece junto com o Dr. Doom, né? E aí, tipo, tem gente que vai lembrar só dele por conta disso. Mas é que tá, cara. É, assim, ele não é uma pessoa. Como é que eu posso dizer? Hum, Ele não traz aquela. Topeira, que cara esquisito, sabe? Ele, tipo, ele é só um nerd esquisito aí que tá morando no subterrâneo. É isso. Só. E ele Assim, mal é um vilão no filme, né, propriamente dito, assim. ele é um cara que. É porque, assim, não tem. Como é que eu posso falar? O mal realmente que aparece nem é mal de verdade no filme. Ele tá só querendo fazer a função dele, que é o Galactus, né? Todo Hum. mundo fala, Galactus vilão, vilão. Mano, ele tá cumprindo com o propósito cósmico dele. Então, tipo, isso. Tipo, ok, ele pode ser o vilão da Terra, porque ele tá acabando com a Terra. Porém, ah, sim, tirando o zoom, né? Ele é só um personagem que quer cumprir com o propósito É que dele. nem você falar que um leão é um vilão porque ele come, né, os animais pra se alimentar, assim, tipo, é, É, ele tá sobrevivendo, né, ele tá De fazendo o certa que ele forma, nós precisa somos fazer. os vilões também, então no topo da cadeia também. Então, cara, assim, Hum. é, é- não tem mal de verdade nesse filme. Não existe um mal realmente com a essência de ser maligno. Assim, a gente não viu o Doom ainda. E mesmo assim, o Doom ele não tem a essência de ser maligno. Ele tem também os seus propósitos. Ele é um personagem complexo. E dito isso, eu acho que por mais que o Topeira é um cara esquecido, eles têm que ter um trabalho para colocar ele ali, porque eu sinto não, eu tenho certeza que ele nunca mais vai aparecer no universo da Marvel. É tipo, só tá ali para ser a referência. Olha, tem um Topeira para quem gosta muito de Quarteto Fantástico, aí, só que a gente colocou um terno. Sabe, não teve um carinho para ele. Eu senti que tudo teve um carinho, só que na hora de colocar o Topeira, foi, deixa esse cara aí, acabou. Ninguém vai entender direito quem é, e esqueceu. Então, o Topeira é um cara que luta, não pela essa coisa de ser aceito pela sociedade, ele luta para que as pessoas se importem. E isso é uma coisa ainda mais complexa, sabe? Então, assim, não gostei. Não gostei. Se falarem pra mim, que topeira, dane-se. Tem gente que pra mim, eu não vou falar nomes. Eu sei quem falou isso pra mim. Tá marcado muito comigo. A gente vai ter uma conversa muito séria durante a vida. Nunca vou perdoar por esse comentário, mas a pessoa falou assim: mas é o topeira, dane-se. Cara, é o topeira. Ele é um cara inútil? É um cara inútil, ok, tudo bem, mas ainda assim tem que ter o carinho pra quem consome, tem que ter. Teve a Excelsior ali e tal, pô, teve um carinho pra quem é fã, porém nesse quesito deixaram a desejar. Eu odiei, mas não significa que eu odiei que o filme é ruim. É, quando você tá fazendo um filme assim, você tá lidando com uma franquia, né, que é tão amada, que tem tanta história quanto a Marvel, DC, etc, né, Senhor dos Anéis, qualquer coisa. Todo personagem é importante, porque para uma boa parte do público, eles podem nem saber quem é Toupeira. Eu, por exemplo, eu não sabia. Para mim, ele aparecia, ele parecia aquele vilão do final do filme dos Incríveis. Porque eu não conhecia ele. Mas sempre vai ter uma comunidade, um conjunto de pessoas que é o personagem favorito deles, que eles adoram tudo. E eles querem ver ele na grande telona. Então você tem que ter esse carinho, você tem que entender, né, que vai ter um público para esse personagem, sempre tem, porque é uma franquia muito amada, é uma franquia muito antiga, né? É, Então você, como diretor, né, como designer de set, como ator, você tem que ter essa noção quando você está interpretando, fazendo o personagem. cara, assim, eu acho que do que eu mais odiei nesse filme foi só o topeira mesmo. De resto, entregaram personagens, caracterizações, o uniforme que eles colocaram pro quarteto, eu gostei bastante. Eu só queria que o do Reed também tivesse um pouco o branco, né? Porque todo mundo tem a golinha branca ali e o do Reed é azul. Ok, é pra identificar que ele é líder, tal. Só que eu não senti que ele é líder nesse filme, tá, gente? Foi mal Não, aí. ele não. Ele não é nem um pouco líder nesse filme. E aí é que tá outro. Tá, ok, não foi a única coisa que eu odiei. Eu menti, eu menti. Tá, Pedro Pascal. Vamos falar de Pedro Pascal? Vamos falar de Pedro Pascal? Vamos Ok. falar de Pedro Pascal, ok. É, Como é que eu posso dizer? Eu não senti que ele é um Reed Richards. Pronto, é isso. Eu diria que ele é um cara que é esperto em alguns momentos, só que em muitos momentos ele não é esperto. E como que eu não tô conseguindo
considera ele um Reed de verdade. Porque, assim, Reed Richards é um personagem que é muito difícil para você trazer para as telonas. E por que que eu digo que é difícil? Porque, é porque ele é elástico, tem que gastar o CGI? Não, cara, eu não digo isso. Até porque é uma parte que a gente vai falar ali depois dos poderes dele, mas Aham. ainda assim, é porque ele é um personagem inteligente. Ele é um personagem não só inteligente, ele é praticamente um prodígio. Ele é praticamente uma das mentes mais brilhantes do universo da Marvel. Existem mentes mais brilhantes do que a dele, mas assim, pra você ter noção, se você acha que o Homem de Ferro é muito inteligente, cara, o Homem de Ferro é tipo o amigo esperto do clubinho e ele aprende com o Reed Richards no momento, nos intervalos da aula, sabe? O Tipo Reed isso. Richards é o professor que tá dando a aula para os alunos perto Exatamente. do clubinho. Aham. Exatamente. Então, assim, e o que que isso qual é o problema disso? O problema é que não tem problema nenhum você colocar um personagem inteligente num filme, num roteiro, desde que o roteirista também seja tão inteligente quanto para saber como que você vai colocar as situações ali. Porque as situações que apareceram no filme, eu não senti que ele teve uma postura de tipo Reed. Ele teve uma postura de tipo, ai gente, eu tô meio confuso, é que, ai, tem muita coisa aqui acontecendo. Gente, vamos real, na real mesmo. Reed, ele é um cara tão inteligente que ele já tem uma solução para tudo que ele vai fazer na vida dele. O que deixa ele atrasado são as hipóteses que vão acontecendo. Porque quando com uma pessoa tão inteligente quanto ele tem, tipo, N possibilidades, X alternativas, e ele fica vendo qual é a melhor. Aqui ele estava querendo caçar tipo, alguma coisa, porque ele não estava achando nenhuma possibilidade ali, e por um acaso ele lembrou de alguma coisa que ele fez ali junto com o Johnny, um projeto que ele estava fazendo ali com o ovo, né, de teletransporte. Uhum. Mas assim, eu senti que o verdadeiro Reed Richards, ele falou, ok, vamos fazer desse jeito. Aí ele pega um quadro e deixa, tipo, todas as ideias possíveis na imaginários que nem vai caber naquele quadro, e ele se isola de todo mundo para querer pensar da melhor forma possível. Eu senti que esse Reed, ele é muito puxado para a família, não tem problema ele ser puxado para a família, mas no quesito de genialidade, que é uma identidade dele, ele se isola muito. Se você acompanhar os quadrinhos, se você acompanhar outros tipos de processo, ele é um cara que, assim, parece que ele fala sozinho, porque ninguém entende a ideia que ele quer pegar, entendeu? Então, eu senti falta dele ser mais gênio nesse filme. E eu não me importo dele ser, tipo, esse filme ele é menos líder porque tá aqui a Mulher Invisível. Não, porque a Mulher Invisível ela é uma peça fundamental. É aquela síndrome da Smurfette, né? Sempre tem aquela mulher para puxar realmente o Aham. senso de todo mundo ali, tá direcionando, tá liderando na maioria das vezes. Mas a Mulher Invisível, ela lidera muitas vezes o Quarteto Fantástico. Mas eu senti que esse filme foi mais para ela do que pro Reed. Porém, deixar o Reed nesse posicionamento de não tão líder assim, fica meio que esquisito, porque os próximos filmes falaram que ele vai ser praticamente líder dos Vingadores, vai liderar ali os filmes. Só que com Uhum. esse posicionamento, sabe? Não me importa dele não ser o líder aqui nesse filme, mas da postura que ele teve, eu já fico, tipo, meio que, será que vai ser legal mesmo? Então, enfim. Como eu falei, Mulher Invisível, eu senti que esse filme realmente foi pra ela, porque, além de tudo, é um filme de família e é um filme de maternidade. Então, tipo, não tem como não falar da Mulher Invisível aí, que ela praticamente carregou o quarteto. Não que ninguém tenha entregado nada, tipo, a gente só não gostou muito do Pedro, mas o Johnny foi muito bacana, ele entregou uma personalidade muito legal pro herói. O Coisa, gostei muito dele, até que fim, um Coisa, né, com roupa, eu tava cansado de ver Coisa pelada toda hora. Eu, não, para de mostrar essa pedra aí de baixo, não. Mas, assim, isso aí foi o que eu achei, pelo menos, do Pedro. O que que você achou, Ravi? Então, vamos começar, né, falando um pouco sobre o personagem, então, que você falou também do próprio personagem do Reed Richards, independente se for o Pedro atuando ou não, né? Ah, eu achei, assim, em defesa ao personagem do Reed Richards nesse filme, eu vi muita discussão na internet falando, por exemplo, ah, ele não, a maioria do filme ele não sabe o que fazer, ele não consegue bolar um plano, ele tá realmente, né, confuso, o cérebro dele tá, tipo, perdendo neurônios a cada segundo e ele não consegue solucionar o problema, mas muito disso também, na verdade, é porque ele sabe a solução,
mas ele não quer falar a solução para Sue, né, por exemplo, porque ele sabe que a solução mais simples é entregar o bebê. Sim. E ele não quer entregar o bebê e ele sabe que a Sue vai se opor a entregar o bebê também, né? Então, só que ele não consegue achar uma solução que não seja isso, né? E esse é o dilema real do filme, que ele tá procurando uma solução que não envolva entregar o bebê e ele não consegue encontrar isso. Porque se ele entregasse o bebê, né, ele conseguiria solucionar a charada. Mas também tem algumas cenas, assim, que ele faz algumas decisões que realmente, tipo, dá pra ver que ele é tão inteligente quanto o diretor do filme, o roteirista do filme é inteligente, né, e não quanto o personagem de verdade é. Por exemplo, uma cena que foi muito criticada foi a cena que ele tá lá dando uma entrevista e perguntam pra ele, né, o que que o Galactus pediu, e ele super na honestidade, cara mais honesto do mundo, não sei se ele é assim nos quadrinhos, mas ele simplesmente fala, ele pediu a nossa criança. Daí, claro, o povo se revolta, né? Depois, no final, fica tudo bem, mas o povo se revolta. Eles falam, uai, vocês não entregaram o bebê para salvar todos nós? Como assim? É todos nós contra ele, né? E eu acho que ele sabia que ia dar nisso, então é uma decisão um pouco interessante. É porque, assim, se você parar pra pensar em efeitos, ele queria logo deixar as cartas na mesa. Então, e como ele é bem mais direto, ele não quer ficar enrolando, enchendo linguiça, então, tipo, fez sentido pra mim ele falar, ele queria os nossos filhos, a gente não vai dar, é isso, mas a gente vai pensar num plano aqui, pronto. Só Uhum. que o jeito, a postura que ele entrega no filme é que como é que eu posso dizer? Se colocasse eu não vou falar pra colocar o John Krasinski ali, que ele entregou um Senhor Fantástico que muitos gostam do visual, eu gostei muito dele aparecendo lá no filme do Doutor Estranho, porém ele foi praticamente o Senhor Fantástico mais burro que eu já vi na minha vida, tipo, dando a solução pra Feiticeira Escarlate de bandeja ali, ó. Ele vai te matar, ele vai te matar só com som. Ah, tá, que som e pronto. Cara, eu não gostei disso. Sendo bem sincero, não curti. Mas aqui eu sinto que tem aquela lance da postura. Quando tem uma postura certa, correta, aí já a gente muda o nosso pensamento de como que vai ser aquele personagem. Uhum. Talvez isso está muito correlacionado com o excesso de Pedro Pascal que a gente tá vendo em tudo quanto é canto. Aí a gente fica tipo, tá, mas eu não gostei ainda, eu também não quero gostar por conta do Pedro Pascal. Por mais que ele tá aparecendo em tudo, sei lá, às É. vezes é isso também. Eu acho que essa conversa de Pedro Pascal em si, né? Agora falando do ator e não do personagem, Uhum, é uma coisa que valeria um episódio à parte só para falar sobre isso. Porque eu acho que um grande problema, assim, potencial problema, e que já foi problema no passado, que a Marvel tá fazendo é de apostar muito nos atores. Eles uhum, têm atores incríveis, a gente falou isso no coisa do episódio, o casting é perfeito. Eu acho que o Pedro Pascal, ele atua bem, talvez ele não seja a melhor interpretação possível do Reed Richards, mas ele é um bom ator, né, no geral. Mas a Marvel ela aposta muito nos atores e na nostalgia pelos atores, como por exemplo o Robert Downey Jr. voltando, né, para fazer o papel de Dr. Doom, apesar dele já ter feito o Homem de Ferro. E isso às vezes pode ser muito bom, por exemplo, foi uma decisão controversa, né, quando o Robert Downey Jr. assumiu o papel, mas muita gente gostou por causa da nostalgia, porque ele é um bom ator, né, e todo mundo quer ver ele de volta na tela do cinema. Mas como a gente viu com o Jonathan Majors pegando o papel do Kang, né? Atores eles têm uma tendência a ser um pouco voláteis, porque a opinião do público pode mudar bastante. O Pedro Pascal é um ator agora que está muito no holofote, tá todo mundo falando sobre ele. E por enquanto tudo bem. Mas se acontecer qualquer coisa que o pessoal vai ficar, não gostei desse cara, cara, já era. é. Porque ele vai ser o líder, ele vai ser o top das galáxias. Vai ter mais um episódio do Jonathan Majors, que eles vão ter que cancelar tudo. Então, para mim, isso é um problema assim enorme que a Marvel deveria tomar cuidado. Mas É. assim, não vamos falar nada antes de acontecer, né? Principalmente com esse lance dele de ansiedade aí, que a gente tem visto. Uhum, exatamente, Assim, exatamente. é. É isso que eu tô falando. Então, realmente é uma coisa muito delicada. Mas vamos ver o que ele vai entregar pra gente nos próximos. Ok, que foi a primeira participação dele. No, pô, não odiei, mas assim, eu não acho que ele foi o melhor Reed que eu já vi. Eu ainda gosto bastante do de 2005. Eu achei ele mais próximo ali ao verdadeiro Senhor Fantástico. Mas assim, vamos dar tempo para ele se desenvolver melhor, até porque desenvolvimento é uma coisa que tá faltando nesse filme, e não de roteiro, não de história. A história é muito linear,
mas eu senti que, assim, o roteiro, ele cortou muito do que seria uma coisa muito importante para desenvolvimento dos próprios personagens do próprio Uhum. grupo. Não senti tanta sinergia entre eles, não que não signifique que eles não sejam uma família, mas eu não senti tanto não é afeto, mas, interligação entre os personagens, justamente porque o filme é curto e também porque eles queriam fazer com que até mesmo você falou, Ravi, que é o filme que quer como que eu posso falar aqui? É um Introduzir? introduzir, apresentando personagens importantes, então ele Uhum. te fala ali tudo que você precisa saber do Quarteto Fantástico, porém, eu acho que nessa altura do campeonato, não cabe realmente mostrar a cena que eles foram ali, teve o lance do espaço e voltou. Eu senti que essa introdução ali foi muito demorada para falar ali deles ali, eu acho que teve muita tela nesse momento, e eles poderiam simplesmente fazer um recurso de falar a origem falada, a origem que você, por exemplo, dar um exemplo aqui é o Superman, que teve agora, que não falou em nenhum momento, mostrando cena nenhuma de como que foi a origem dele e tal, foi tudo falado, ou então tudo narrado, porque no começo do Superman tem aquele lance lá que tava lá, ó, há 33 anos, tal coisa aconteceu e tal, ele vai te explicando. É só você prestar atenção e você vai conectando as coisas. Então, isso já é um tipo de origem. Você poupa muito tempo enquanto tem outra coisa acontecendo em No tela. Superman é uma cena de 1 minuto, né? Sei lá, 2 minutos no máximo. Cara, se foi 2 minutos, é muito, que fala, tipo, falado ainda ali, a legenda, tipo Star Wars, sabe? Que fala ali tudo ali que você precisa saber e pronto, falado ali e acabou. Então eu acho que isso economiza muito do que você pode acabar colocando no filme, como, por exemplo, o desenvolvimento dos personagens. Colocar mais desenvolvimento do Reed, do Coisa, principalmente, eu achei que ele ficou o mais deixado de lado nesse filme. Por mais que eu gostei muito dele ali, o Moss, o Elbon ele mandou muito bem como Coisa, mas eu senti que faltou mais desenvolvimento dele. Assim, tentaram colocar ali um par romântico para ele tentar se sair um pouco, mas só para aparecer um momento, depois apareceu um outro e acabou, Uhum. sabe? Não teve um desenvolvimento melhor disso. Então eu acho que por conta de parecer muitas coisas de origem, depois quando eles vão para o espaço, aparece muito flashback de quando eles foram para o espaço, cara, aproveita esse tempinho aí, sabe, enriquece um pouco mais eles. Então, eu acho que o filme ele é bom, mas ele ficaria ainda melhor se eles pudessem ter usado esse tipo de recurso, na minha visão, pelo menos, né. É, não, eu concordo, eu super concordo. Eu acho que, por exemplo, pra mim faltou um pouco de carisma para os personagens. Não que os personagens não sejam carismáticos, mas faltou o público se importar um pouco mais com eles. Porque pelo menos quando eu estava assistindo o filme, chega na parte do final lá, né, e a Sue morre. E a Uhum, gente sabe que ela não vai morrer, porque a maioria dos fãs que estão assistindo o filme sabem que ela vai aparecer no próximo filme, né, então ela tem que sobreviver. Mas é suposto de ser um momento, assim, de qualquer forma emotivo, né, é suposto de você ficar um pouco tipo: "Ah, meu Deus". Eu não senti nada naquela cena, admito. Por quê? Porque eu sei que ela ia sobreviver, claro, mas porque eu também não me importava tanto com a personagem. Ao longo do filme, pra mim, os personagens não foram desenvolvidos tantos que eu ficaria, tipo, super triste se eles morressem naquele filme. Eu ia ficar tipo: "Ah, tá bom, acontece", mas, uhum, tipo, sabe, eu vou me importar com os outros personagens. Agora, tipo, agora chegar num filme, por exemplo, melhor exemplo disso é o Homem de Ferro, né, no Ultimato. Aí sim você se importa com o personagem, tipo, você não tem certeza se ele vai morrer ou não, é só o pessoal que sabia que foi anunciado antes, né, mas uhum, você fica tipo: "Nossa, caramba, o personagem que eu adorava tanto tá nos filmes, tal, 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 tal". E claro que tem pra chegar nesse ponto, teve muitos filmes assim, né, antes. Talvez um exemplo melhor seja o primeiro Vingadores, que o Homem de Ferro quase morre, mas não uhum, morre, né. Talvez esse seja melhor, porque apesar de ser poucos filmes que você vê esse personagem até lá, você se importa bastante com esse personagem e você sente, assim, quando ele tá, né, pra morrer. E eu não senti isso nesse filme por nenhum dos personagens. A única storyline, assim, que eu gostei foi do Johnny Storm, com a surfista prateada. Eu achei eu Shalaval.
É, a Xalabal. É. Eu cheguei assim, eu gostei da dinâmica dos dois, eu achei que foi legal, inclusive eu achei que a decisão, apesar de para alguns ser controverso, de trocar o gênero, né, do surfista prateado de masculino para feminino, foi uma decisão excelente, inclusive por isso, porque dá espaço, abre espaço para ter essa dinâmica entre os dois, que um é um mulherengo, assim, e o outro é uma personagem bem séria, né? Bem Uhum, fechada, assim. E tem uma coisa contrastante, assim, tem uma dinâmica muito interessante que eu queria até que explorassem mais. Eu fiquei investido nessa história. uhum. Quando teve aquele conflito no final, apesar de ser bem rápido, que a surfista prateado puxa o John Storm para trás e, né, leva o Galactus pro portal, eu gostei daquela cena. Eu fiquei tipo, aí, eu tava torcendo e tal. Porque eu estava investido nessa dinâmica entre os 2 personagens. Agora os personagens individualmente, eles não trazem tanto carisma assim, infelizmente. É, assim, o que você mencionou aí, tem muitas coisas pra gente falar aqui agora, mas vamos falar da Su. Eu também já tava sentindo a previsibilidade dela não ter realmente morrido ali. Tipo, pô, é algo meio que na cara. Ok, ela não vai morrer, mas seria uma coisa interessante, ao meu ver, na minha cabeça de lunático, se ela realmente morresse. Por quê? Ah, nossa, ela morreu. Ué, eu achei que ela ia ficar viva. Eles estão tentando trazer uma solução pro próximo filme, trazer ela de volta e tal, alguma coisa assim. Mas é claro, o Franklin tá ali, então faz todo sentido ela tá Apelão voltando à pra vida. caramba. Apelão pra caraca, simplesmente o ADM, né? E aí foi, inclusive, só dando uma palhinha aqui, aquele bebê tava muito bizarro no filme, tá? Ficou muito bizarro. Em poucos momentos eu realmente vi, isso é realmente um bebê. Que Mas, assim, ele, fiquei, isso é um problema universal, parece. Estúdios, é, assim, tem problema em fazer bebê. No Superman teve a mesma coisa. Fazer bebê de CGI é complicado. é, é meio complicado, cara. Mas, pô, como você falou, desenvolvimento. Se eles fossem mais desenvolvidos ali, talvez teria um pouco mais de carisma. Mas, cara, é complicado isso aí mesmo. A gente tem que esperar pelo melhor nos próximos filmes. Como você falou, eles pegam também um lado mais nostálgico por puxar ali o Robert Downey Jr. para Doutor Destino. Muita gente odiou, muita gente gostou, aclamou, porque ele realmente é um cara muito bom. E é claro, tem uma coisa que eu sempre me preocupo, que é acabarem com o Doutor Destino, não de ele não entregar um bom Doutor Destino, mas de é, tirar a identidade dele. Por quê? Doutor Destino, ele é um cara completamente desfigurado, né? Tem algumas adaptações que ele já tá curado sobre isso, mas ele é um cara que toda hora tá usando a máscara dele. Porém, o problema do Robert tá fazendo o Doutor Destino é que ele é um cara que vende. Ele é um cara que o rosto dele vende, sei lá, 300 milhões para Marvel. Então, eu acho que muito provavelmente eles não vão ficar usando máscara nele toda hora. Vai ser um lance bem Peter Parker de ficar máscara por alguns segundinhos, depois tirar, ai meu Deus, não aguento mais isso e tal. É uma coisa que eu odiei, inclusive, nesse Homem-Aranha, tipo, não que eu odeio o Tom Holland e esses filmes do Homem-Aranha, mas, tipo, comparando com os antigos, eu achei fraco, justamente por conta desse lance de identidade. Eu não senti tanto, como é que eu posso dizer? Isso aqui pegando o link do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, se eu não me engano, aquele que tem os três, né? Eu não senti tanto coisa tipo, nossa, a casa caiu, todo mundo sabe a identidade dele. Porque desde o primeiro filme, ele tá tirando a máscara de 10 em 10 segundos. Cara, vai ter algum momento que alguém vai saber, velho. O Homem-Aranha nos quadrinhos, ele não revela a identidade nem pro próprio quarteto, nem, sei lá, nem pros Vingadores, mano, que são os heróis que defendem um planeta, mano. Nossa, desculpa interromper, mas tipo Aham. aquela cena em Guerra Infinita, quando o Peter Parker ele conhece o Doutor Estranho e ele Ah, fala, eu, eu eu sou sou o o Peter Peter Parker. Parker. Eu fiquei, tipo, Idiota. Caraca, mano. o Tipo, cara que ele nem sabe quem era, não sabe se é vilão, se é super-herói. então eu fico tipo, cara, por que isso? E ele mostra o rosto dele toda hora, sei lá, quando tá os Guardiões da Galáxia lá, aí tipo, nós somos os Vingadores. Ele já tira a máscara, ele mostra que ele é uma pessoa, tipo, olha a minha identidade aqui, gente. Ok, Guardiões da Galáxia é espaço e tudo mais, mas assim, ele é a direção colocou um Peter mais sociável, né, que tá ali mostrando a cara toda hora. Eu acho isso meio problemático pro herói, tira totalmente a identidade dele. E ele é um dos heróis que mais guarda a identidade. Então, assim,
eu acho que isso vai acontecer também por Robert como Doutor Destino. Não duvido que ele entregue um ótimo Doutor Destino, sem dúvida alguma. Vai ser muito interessante de ver ele assim, porém, eu diria que não vai ser toda ele com a máscara, tá? Vai ser muito bacana alguns visuais que ele vai estar ali farmando aro de máscara, vai ser um momento muito louco, porém, é isso. Eu acho que É. isso vai ser uma coisa que eu realmente vou ficar meio chateado vendo. Porém, vou querer ver mais do Doutor Destino, porque, ao que tudo indica, o universo vai ser rebutado. Ok. Uhum. E eu espero muito que esse novo Doutor Destino realmente seja o Doutor Destino, não que o Robert, obviamente, de novo, não seja o Doutor Destino, mas ainda assim, faltou ele também no filme, né? Aproveitando isso, faltou ele no filme, sei lá, dando uma pitadinha, um olhar aqui. Ok, ele apareceu numa cena pós-crédito que foi, na minha opinião, foi uma Ele não merda. apareceu numa cena É, pós-crédito. Pode ter sido a qualquer capa, pessoa ali. Eles pegaram um exatamente. estagiário que tava lá. Coloca a capa do verde aqui do Toshino e fica segurando a máscara. Pode ser? Beleza, tamo junto. Assim, foi uma merda aquela cena pós-crédito. Eu odiei. E falou ali depois, quem escreveu essa cena pós-crédito foi os irmãos Russo, os mesmos que fizeram Guerra Infinita, Ultimato, Guerra Civil. Aí eu falei, dane-se, foi uma merda. Tá, e é isso. Porque não explica nada. Não explica nada. Mas eu vou chegar nesse ponto de não explicar nada, porque, como eu falei, é muita coisa pra falar. Uhum. Lance do Doutor Destino, avisei já. Agora, o que você falou, que eu acho que também vale comentar, é sobre o sexo da surfista prateada aqui no filme agora, que entregou muito bem a uma verdadeira Arauta do Galactus. É sério, se eu falo do surfista, só vem a cena lá dela. I herald his beginning, I herald your end, I herald Galactus. Então, pô, aquilo ali foi um momento muito bacana. Eu Uhum. gostei muito daquilo. Sem falar do Galactus, tá? Foi muito bacana de ver o Galactus. Eles arrebentaram ali no CGI. Uhum. Nerfaram ele um pouco? Nerfaram, mas tá, ok. Desde que não seja aquela fumaça cósmica de 2007 que apareceu, pra mim tá ótimo, Não, tá? assim, tirando o bebê, é muito bom ver um filme, diga-se de passagem, né? É muito bom ver um filme da Marvel com CGI bom de novo, né? Porque Exatamente, pô, cara. já faz alguns bons filmes que o CGI tá deixando a desejar bastante nos Eu produtos tenho da até Marvel. que rever aqui pra ver se realmente eu gostei muito, mas eu vou dizer aqui que eu gostei muito, foi de Shang-Chi. O que eles fizeram no Shang-Chi, eu gostei muito Eu do gostei CGI que também. eles usaram. O lance do dragão lá na batalha final, pô, foi muito bacana. Coreografia, pô, isso foi vibe voltando pra tempos de Jack Chan, na minha visão. Gostei bastante. Então, assim, realmente, faz tempo que a gente não vê realmente um CGI bacana na Marvel. E como eles falaram que estão querendo diminuir as produções para focar na qualidade, o Quarteto Fantástico mostrou que realmente eles estão ali, não estão brincando. Estão Então, cumprindo com a promessa. estão cumprindo com a promessa aí. Visual dela, bom, é uma surfista prateada numa prancha, não tem como errar, não tem como fazer muita coisa aí, porém a CG que fizeram nela ficou bem bacana, tão bom quanto o surfista lá de 2007, que eu também gosto muito dele, mas é aí que tá, a comunidade, eu acho que foi no momento que falaram escalação de elenco. Vamos colocar a Julia Garner pra surfista prateada. Aí a comunidade ficou tipo, what? Nigga, what? Que é isso? Aí eu fiquei tipo, tá, gente, qual é o problema de ter a surfista prateada? Porque é um outro universo. Eles já falaram tipo, em todos os momentos aí, tipo, é uma outra terra que se passa o Quarteto Fantástico, não é o mesmo universo do MCU. Então, tá, tudo bem colocar o outro surfista. E até porque ela não tá lá para substituir o surfista prateado, porque aquela é a Shalla-Bal. Shalla-Bal, ela é surfista prateada em alguma HQ, sei lá, Terra X. Terra X, ela foi surfista prateada. Hum, Eu acho que um dos únicos HQs que eu li que ela aparece. Então, ela também, pô, ela desenvolveu ali, ela mostrou para que chegou, então entregou muito bem. Mas o pessoal gosta do surfista prateado. Mas eu quero o surfista prateado, o Norrin Red, né? E ele teve a sua participação lá em 2007, todo mundo queria que ele voltasse, porque ele realmente foi o que chamou a atenção no filme inteiro, porque o Surfista Prateado de 2007 é muito bom, ele é muito bacana. Mas, cara, não senti falta de. Se fosse um homem seria melhor aqui nessa parte. Se fosse mulher. Eu acho que, assim, ela entregou o que era para entregar.
o lance da relação dela com o Johnny querendo se interessar por ela e tal, porque ela achou ela meio exótica e tal. Cara, achei muito bacana. Inclusive, o Johnny foi mais gênio do que o próprio Reed nesse Eu ia filme. falar isso agora, nossa. Podemos falar um pouco do Johnny Storm nesse Vamos filme? falar Porque, dele? caramba, velho, Vamos falar. vamos Que falar cara dele. bom, que cara bom. Deus que entregou um bom Johnny Storm. Não, ele aprendendo a falar. Primeiro, tipo, ele tava aprendendo pra salvar o mundo, mas eu achei que ele aprendendo uma língua estrangeira só pra conquistar a gata que ele viu, cara, isso é muito tipo. Você tá andando na rua, você vê aquela menina estrangeira, você tá tipo, caraca, que gato, você vai aprender chinês pra falar com ela. É tipo isso, dá Isso essa foi vibe, muito assim. Johnny, isso foi muito Johnny, cara. E assim, tem muita gente que fala, nossa, mas o Johnny não é pra ser burro. Gente, o Johnny, ele é esperto, ele é inteligente, tá? Não é nível Reed Richards, não é nível Tony Stark. Até porque o pessoal esquece, porque a gente pega muito como referência o Johnny Storm do Chris Evans, que fez lá em Quarteto Fantástico antigamente. Uhum, Que ele era muito imaturo, brincalhão. Eu senti um pouco de falta da imaturidade dele aqui, porém foi uma coisa necessária, né? Porque, assim, o Pedro Pascal, o Reed daquele filme não tinha postura suficiente para puxar uma solução. E aí ele foi lá e trouxe a solução. Pronto, até aí ok. Mas eu senti um pouco de, como eu falei, desenvolvimento. Se ele mostrasse ali realmente um pouco mais da personalidade dele, eu teria gostado bastante. Gostei, legal, foi muito bacana. O CGI dele também ficou legal também. Mas, assim, é, o pessoal, como eu falei, eles têm na cabeça o Chris Evans, mas esquecem que até no próprio filme do Quarteto, ele era um cientista da NASA. Ele estava uhum. lá na nave, indo lá para o acidente cósmico que aconteceu, mas ele estava ali representando a NASA. Então, assim, não é qualquer merda que vai para a NASA, né? É, Não é qualquer um. exatamente. Então, sim, ele é inteligente. Então, é até bacana essa cena que ele tá lá conversando com ela, que aprende a língua, que o próprio Coisa fala assim, gente, eu nem sabia que ele falava nossa língua direito. Só a língua de alienígena. Então isso aí foi muito bacana, cara. Esses momentos assim que eu curti bastante. E ele entregou bem, ele entregou. Mas é o que acaba voltando para trás, né? Que faltava desenvolvimento deles, cara. Uhum. Meu Deus, eu acho que eu nunca pedi por 20 minutos assim, tanto assim na minha vida, cara. Que se tivesse mais nesse filme, não para fazer a parte final ou para a parte do meio, mas começo mesmo, de você desenvolver melhor o carisma deles, seria algo que faria diferença, ao meu ver. Com certeza, é. Não sei se a gente mencionou, aliás, a maioria das pessoas assistindo já deve saber, mas só para mencionar o nome, Joseph Quinn é o ator, tá? Da Johnny Falando. Storm. Excelente papel, muito bom. Assistam outros filmes dele, inclusive. Excelente ator. Eu gosto de ver ele nos filmes. Cara, Ele tá em Gladiador inclusive, 2, ele tá em é A Quiet exatamente Place. isso. É a Quiet Place que teve. Então, ele é um cara que tá chegando junto com essa nova leva de atores novos, né? No Superman, no caso a Lois e o Clark. Eles já fizeram várias outras produções, mas assim, de renome, assim, nossa, conheci ele de tal coisa, assim, é muito, muito pouco portfólio, né? E ele tá começando Uhum. a. Stranger Things, poxa, ele deslanchou. Aí, como você falou, Gladiador 2, aí teve a Quiet Place. Teve até um Warfare que teve aí no Prime Video, que é de Eu não guerra. assisti ainda, cara, sem spoiler, viu? Que eu não assisti ainda, mas Então, tô louco meus pra pais ver. assistiram, eu tô pra ver também. Mas eu tô bastante Ah, curioso, porque, pô, ele tá começando a ganhar palco, isso é bacana. Ele tá fazendo, ele tá entregando muito bem nos papéis que ele tá fazendo. sim. No começo, eu não vou mentir, no começo eu fiquei tipo, tá, escalaram ele pra Johnny Storm, é porque na minha cara ele não tem uma pegada tipo mulherengo, galã, ele é tipo um cara Uhum. nerd, um cara tipo mais de boinha, porque assim, Johnny Storm é galã, do Storm é imaturo, inconsequente, é descolado. Então, na minha cabeça, eu falei, pô, seria muito bacana se tivesse quem como Johnny Storm. Aí eu falei que é caraca, o Drake Montgomery, que é o cara que faz o Hum. Billy de Stranger Things, que é o irmão da Max. E Uhum. ele também fez Power Rangers, que ele é o Ranger Vermelho, enfim. Eu acho que ele Tô tem ligado. ali um olho, cara, de Johnny Storm. Ele tem uma cara demais de Johnny Storm, cara. Cara, Principalmente se agora que você falou, é isso ele não mesmo. tem cara. Ele tem Tem, muita cara, mano. Tem muita tem, cara. tem.
Então, assim, ele entregou muito bem. Na minha cabeça, Drake Montgomery seria muito bacana, muito interessante de ver também. Mas eu fico preocupado como que vai ser, né? Porque é um grupo novo que tá chegando. Mas será que eles vão continuar depois desse reboot? Porque, na teoria, rebootou. Na cabeça seriam outros atores ali e tal. E é bom, tá, ok. Vamos deixar nas mãos da Marvel, vamos ver o que, que eles sabem fazer ou não. Mas foi bacana, eu gostei dele. Pois é. É, o Johnny Storm desse filme, assim, ele é mulherengo no sentido de gostar de mulher, ele não é mulherengo no sentido de ele consegue ter muito carisma com as mulheres, né, a gente não De pega flertar com nenhuma qualquer cena um, dele tá ligado? De é, aparecer exato. na frente, é. A gente pega algumas cenas de ele falando que gosta de mulher, a gente não pega muitas cenas falando de mulher falando que gosta dele, né, então, é mais ou menos acho que essa é a pegada do Johnny Storm desse filme. Agora sim, tem mais algum personagem que você quer aprofundar, tipo a Coisa, a Sue? Cara, o Coisa é aquilo que eu falei. Não, a Su não tem nem que falar dela, né? Que, assim, o filme é pra ela. O filme não tem como ser algo diferente. As cenas de ação que apareceu com ela, ela é extremamente importante. Todas as cenas de ação, ela tem uma peça fundamental ali, né? Sei lá, que nem o Reed, que deixou a desejar em muitos momentos, que a gente precisava do poder dele. Mas, muita gente fala... A gente vai chegar nesse ponto do poder dele, né? Mas, assim, ela desenvolveu um papel muito importante, tanto pra trama, roteiro, quanto, assim, peça de chave durante combate. Foi mãe, ela foi muito mãe ali, a gente viu o real potencial do que uma mãe pode fazer e, assim, ela entregou muito bem. E Gostaria eu muito de ver ela E nos eu acho próximos. super bacana que a Vanessa Kirby, né, a atriz que interpreta a Sil, ela vai ser mãe agora na vida real. Não sei se ela já tinha filhos posteriormente, mas ela vai ter um filho ou uma filha agora, né. Então eu acho Verdade, né? super bacana, ela traz, muito essa essência de mãe, assim, porque ela vai ser mãe, né, então eu É acho verdade, cara. Verdade. Você falou, eu lembrei que ela tava grávida lá nas entrevistas que foram fazer aham. ali. Realmente, cara. Então, assim, ela foi muito boa, ela carregou esse filme, excepcional. O Coisa é aquilo que eu falei. Eu senti que ele foi o mais deixado de lado, foi um dos mais interessantes que eu vi ali durante o filme, mas que é o que eu falei, né? Volta tudo pra trás, porque tinha que ter desenvolvimento melhor. Tinha algumas coisas ali que eu senti que só queriam jogar ali só pra falar, teve coisa, tá, gente? Só que não foi algo realmente relevante, sabe? Eu sempre gosto do Coisa, mas não é que ele precisa ser depressivo, mas mostrar o lado da depressão dele por conta do visual dele, de ele não estar se aceitando e tal, é uma coisa importante de se mostrar. Porém, não durante, sei lá, todo o filme. Sei lá, marca um momento sobre a depressão dele, sei lá, o Johnny zoa ele fala, cara, você sabe quantas vezes eu penso em morrer todo dia, sabe? É uma coisa pesada, sim, é uma coisa pesada, mas, pô, olha o que aconteceu com o personagem, sabe? Do Reed também se culpar por tudo que aconteceu. Tipo, sempre quando ele olha pro Ben, ele fala, cara, foi culpa minha, sabe? Teve bem pouco disso no filme, só desse lance do Reed do coisa. Mas eu senti que faltou um momento assim, se você substituísse uma ceninha aqui pra mostrar esse lado mais depressivo dele, ia achar bem bacana. Não um depressivo à la Zack Snyder, mas é um depressivo, tipo, mostrar que ele Não trazer o filme todo pra baixo, mas pra ter esses momentos, assim, de introspecção, né, de pensar um pouquinho, assim. Exatamente. Não pra ser tudo assim. Então, sobre a equipe foi isso. E o Herbie, né? Que o Herbie simplesmente foi muito bacana também. Ele foi o cripto do quarteto. Foi o Ele cripto. é o eu não tô lembrando 100%, esse personagem ele não tá nos filmes anteriores do Quarteto Fantástico, tá? Não, não, eu não me Não, lembro né? nos filmes, mas foi bacana ter o Herbie, tanto por conta dele ser realmente um personagem que tá nos quadrinhos ali, no cotidiano do quarteto, mas também pela pegada do filme, né? Que como é retrofuturismo, Uhum. futuro, tinha Ele que se ter uma encaixa coisa, perfeitamente, né? Aham. boazinha ali acompanhando eles, cara. E foi Sim. muito Wall-E ali que ele tava. Então, gostei bastante, fiquei muito satisfeito de terem colocado o Herbie lá. Assim, eu acho que a gente falou de tudo um pouco. O Franklin mandou uns Google Dadá muito louco ali, ficou chorando quando o Galactus chegou, entregou alta performance, e foi a peça-chave. É aquela peça assim que vai ser difícil para nerfar, né? Porque ele é um personagem tão overpower que eles têm que pensar numa forma inteligente de fazer essas coisas.
Então, novamente, Marvel, façam várias reuniões antes de vocês fazerem o roteiro de Doomsday, porque tudo tá mandando pra esse filme, tudo tá mandando. E aí que a gente entra. É, O quê? você acha que o roteiro não tá pronto ainda? Cara, eu acho que tá uma bagunça. Eu acho que eles têm muitas ideias, só que eles não colocaram tudo junto ainda pra realmente fazer um roteiro funcional. Uhum. Eu tô com muito medo desse filme ser só um fanservice como tá sendo Deadpool e Wolverine 3, que tipo, ok, eu não vou pedir um roteiro de Deadpool porque é Deadpool, ok, tudo bem, mas um mínimo, cara, um mínimo eu gostaria, por favor. Então, assim, Deadpool e Wolverine eu tô comparando aqui, porque ele é praticamente um filme feito pra fã. É, saideira da Fox, foi uma homenagem, ok, tudo bem. A referência que trouxeram lá no filme do Quarteto com a Excelsior, que era o que o Stanley mais dizia, é o bordão dele praticamente, que é pro alto sempre, né? Então, cara, é muito bacana a homenagem que trouxeram pro Jack Kirby, né? Stan Lee e Jack Kirby foram Uhum. os criadores do Quarteto Fantástico, trouxeram uma frase muito impactante dele no final. Assim, eu gostei muito desse carinho que eles colocaram ali. Mas foi só uma frase e tal, não tem uma coisa. Cara, só de você colocar uma frase impactante dele, de você trazer a sua identidade para os personagens, se não me engano, é isso que ele fala na frase, de um ponto que você chega a colocar um pouco da sua identidade, humanizar os personagens, isso traz muito da sua essência também. E isso é uma das grandes frases que o Jack Kirby colocou ali e que muita gente não sabe porque não lê quadrinhos. A gente está numa atualidade em que as pessoas querem ver filme, quer ver série, conteúdo rápido. Talvez seja uma indireta pra ti, ou talvez não. Mas é um conteúdo mais rapidinho, tipo, quero ver aqui e tal, mas não consome a fonte. Vamos ver por que que eles foram feitos assim. Então, gente, ler é viver também, sabe? Não faz mal. Então, eu achei muito bacana a homenagem que eles fizeram pro Jack Kirby, pro Stanley também. É, é claro, sempre tem aquela saudade de aparecer o Stan Lee também durante os filmes. Vai fazer falta. Seria Vai. muito, muito lindo ele aparecendo ali se ele ainda estivesse vivo. Mas infelizmente não tá, então é isso. O filme foi muito bacana. Então, assim, vamos falar então, encaminhando já para o final, Uhum. das pontas soltas que eles estão começando a construir. E isso vai se casar com Doomsday. Por Sim. quê que eu digo? Tudo, desde que a Marvel lançou ali a agenda dela para Doomsday, tudo tá direcionando para guerras secretas e a mudança, né, de novo, em vez de ser dinastia de Kang, teve o lance lá com o Jonathan Majors, aí agora pronto, é Doomsday, o dia do juízo final. Eu Uhum. espero muito que seja um dia do juízo final aqui no Brasil, se quiserem só manter Doomsday, ok, tudo bem, mas que não seja um título bosta, tá? Uhum. Eu só não quero isso. Mas é aí que tá, tudo tá querendo encaminhar pra isso, tudo tá querendo encaminhar pra isso. Tá colocando uma pressão tão grande nesse filme que a gente tem que falar, pô, isso aqui no mínimo tem que ser um próximo Guerra Infinita, no mínimo, no mínimo. Uhum. Então, eu acho que eles estão puxando muita responsabilidade para esse filme, só que eles não estão fazendo a correlação das coisas. Parece que o pessoal tá trabalhando no escritório e não tá conversando com a mesa do lado. Gente, o que que você tá fazendo aí para esse filme? A gente tá pensando em tal coisa. Eu sinto que eles não estão conversando entre si, por quê? Final de Thunderbolts, chegou a ver Thunderbolts já, né? Já. Então, se eu não me engano, é a primeira ou segunda cena pós-crédito, aparece ali a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra. Não tem nenhuma explicação de como que o Quarteto tá indo para lá no próprio filme deles. Como que, nem flertaram com a possibilidade de ir para pra outras terras e tal, não explicou nada. Ficou muito E solto. o próprio diretor deu uma entrevista, né, falando para o diretor de Quarteto Fantástico, eu digo, deu uma Uhum. entrevista falando que ele não tinha a mínima ideia sobre a cena pós-crédito de Thunderbolts quando ele estava criando o filme. Então é para você ver que tá em uma falta de comunicação, né, entre diretores, entre o pessoal de estúdios da Marvel, que eles estão fazendo coisas que é suposto de conectar, mas eles não estão conectando entre si, né, dentro do estúdio. Tem gente que fala, tudo bem, eles vão dar um jeito de apresentar. Mas, cara, só você fazer o seu trabalho de fazer uma ligação com a outra, a Marvel mandava muito bem isso antigamente, em cenas pós-crédito. Pô, você pegava, sei lá, pós-crédito do Homem de Ferro, primeiro filme, Nicolas Fury aparecendo lá falando sobre um projeto, uma iniciativa. Vingadores, pô, bacana, quero saber mais disso. E foi sendo tratado no segundo filme, pelo menos, o Nick Fury já tá lá, já tá fazendo o gancho ali para correlacionar com outras coisas. A gente achou um martelo lá na cidade de Novo México.
Pô, tá lá no filme do Thor, estão falando, estão fazendo essas referências, né? Agora, nos últimos Até, tempos, eles só fazem e falam, vamos torcer pelo hype. é tipo isso. Até aquela uma cena, você tá falando de cena pós-créditos, tem aquela uma cena, eu não sei se é do primeiro Vingadores, mas eu esqueci do Thanos pegando a manopla, que é aquela Aham. única cena pós-crédito que não deu certo, né? Porque eles mudaram de ideia depois. Só que até eles foram atrás em Thor Ragnarok, né? A Hela, ela vê a manopla e fala que é falsa de qualquer maneira. Então, tipo, eles deram uma consertada lá de um jeito ou de outro. Exatamente. Pô, Hoje em dia não tem tanto isso. Tipo, deu errado, eles rezam pra você esquecer, assim. e foi um senhor pós-crédito aquilo do Thanos pegando a manopla falando que ia dar conta sozinho, né? Uhum. Então, cara, e outro também que foi totalmente desperdiçado, que foi o Hércules, que apareceu lá no final de Amor e Trovão, que os Zeus falaram, meu filho, vai lá atrás dele, tá ali. Mas Beleza. tá tudo bem porque ninguém assistiu aquele filme. Ninguém assistiu o filme, até, eu acho que ninguém queria ficar mais pro podcast desse filme, é só É, a gente que é pago pra isso, a gente tem que fazer essas coisas, então a gente faz. Mas, cara, mais um pro lixo. E a Marvel sim. tá mandando muito bem nisso, cara. Muito bem nisso. Nossa, que saudade do tempo. Sei lá, eu vi Incrível Hulk, aquele lá do. Caraca, eu sempre esqueço o nome do ator que fez o Incrível Hulk aqui. Droga. Aham, É eu também. o. Caraca, é o Ele... Edward Norton. Isso, Isso, isso. Edward Norton. Aí, pô, a cena pós-crédito era o General Ross tomando uma no bar e chegando o Tony Stark atrás dele, falando assim, não, que eu tô aqui com um projeto aqui e tal, o pessoal me chamaram, só que eu tô cogitando algumas coisas assim ainda, e ele fala desse projeto, que obviamente é sobre os Vingadores. Falo com ele, pô, que bacana, sabe? Então, assim, sinto falta dessa correlação e eu tenho um medo, na verdade eu não quero que seja isso de forma alguma para Doomsday, mas o meu medo é que esse filme só seja um filme para referência, um filme para fanservice do começo ao fim. Eles vão colocar o X-Men ali já, tipo, não os definitivos, eu imagino, mas a pegada mais de nostalgia, né? Para os antigos atores ali voltando com os trajes clássicos. É muito bacana. Só que, pô, eles têm que fazer um roteiro dar muito certo e num tempo ideal. Né. É, tipo, eles não podem ficar cortando essas coisas toda hora. Então, esse é o meu medo, deles Tem que ser quererem. menos, tem que ser menos, tipo, olha esse ator fazendo o personagem que ele fazia, tipo, 10 anos atrás, e mais, tipo, olha essa história bacana que a gente tá criando aqui, olha esse grupo de super-heróis se unindo pra derrotar o vilão, né. Nem que seja dividido em três partes, cara, porque Guerras Secretas, ou isso vai acontecer em Doomsday, que vai ter já o reset, vai ter já como é que é mesmo? A colisão dos universos ali, ou então vai ser só em Guerras Secretas. Só que eu queria realmente ter um terceiro filme para as coisas serem mais desenvolvidas, com mais calma, porque tá tudo empurrando com a barriga pro filme do Doomsday. E Uhum. esse é o meu medo genuíno de que eles vão só querer preencher de gente ali. Tem até um meme que tem no Instagram do, do Kevin Feige falando assim pro pessoal, Doomsday, tem que ter todo mundo. Tragam todos. É o que, seu? Traz todo mundo! E tal, pô. Às vezes dá um medinho de realmente isso Sim. que acontecer e só, sei lá, só puxar o lado emocional dos fãs. Eu sinto que eles têm que ter um mínimo de decência. Então eles cagam pra tudo. Quer saber? Deixa só fanservice atrás do outro, a gente vai resetar isso mesmo, então dane-se. Mas isso É. aí seria uma puta falta de respeito com os fãs e também com tudo que eles estão construindo até agora. Por mais que tem muita coisa duvidosa, tem muita coisa duvidosa, mas ainda assim é uma coisa que eles estão construindo juntos, né? Então, é. É. E falando isso, assim, não quero tirar muito tempo, a gente está logo concluindo, mas eu queria conversar sobre o que está acontecendo também, que muita gente está falando do que é ou a fatiga de super-herói ou a fatiga da Marvel, né? Porque, por exemplo, Quarteto Fantástico, nós podemos concordar que, apesar de não ser um filme perfeito, foi um filme bom. Junto com Thunderbolts, foram dois filmes que foram os melhores que a Marvel tirou em um bom tempo. E mesmo assim, eu peguei as estatísticas aqui, a gente tá, eu acho que é na nossa terceira semana, né, de lançamento do filme. Hum. O filme que custou 200 milhões para mais e para menos de dólares para fazer, tá com 400 milhões mais ou menos na box office agora. E a gente sabe, né, que para um filme desse ganhar o dinheiro que ele gastou de volta, ele precisa fazer no mínimo o dobro, às vezes até um pouco mais.
e por causa do marketing, etc. Então, o filme, na verdade, em termos de números, ele não está sendo o sucesso que a Marvel queria que ele fosse, né? Isso tem muitas coisas sobre. Inclusive, você falou aí um ponto muito bacana, é de. Caraca, eu lembrei que eu levantei o dedo sucesso, né? Que Aham. teve Thunderbolts e tal. Por incrível que pareça, essa fórmula Marvel, heróis, eu diria que a culpa não é que da Marvel, porque ela é a grande responsável por grande parte dos filmes de super-heróis que aconteceram nos últimos 20 anos. Então, assim, eu diria que é mais roteiro, você colocar pessoas realmente competentes para estar entregando coisas, porque a gente passou por um período que era bombardeado só de super-herói, super-herói. E muita gente gostava disso, porque teve um período que era The Boys, aí tinha Vingadores também ao mesmo tempo, e tipo, isso não ficava um clima chato. Então, eu acho que é mais deles realmente acertarem com o roteiro, e não por ser algo super-herói, não vai ser uma história, tipo, bacana. Então, o roteiro seria a chave, na minha opinião. E a base para isso é você realmente colocar pessoas competentes ali para estar fazendo as coisas e pessoas que amem quadrinhos principalmente, porque por mais que é um filme inspirado nos quadrinhos, cara. Não tem como você fugir disso. E os filmes tentam colocar de forma mais fiel possível, às vezes, né? Nas telonas, um mundo fantasioso. Então é muito difícil fazer isso. Nos quadrinhos é algo muito tranquilo de você acompanhar, entende? Então, eu diria que hoje em dia é questão de roteiro. E também o pessoal tá parando de ir nos cinemas, né? Tem esse Pois lance é. de queda. Superman, o Superman faturou quanto? Tá quanto por enquanto? Vocês têm essa O estatística aí? Superman tá melhor. Eu vou pegar as estatísticas aqui, mas se eu não me engano, é uns 600 a 700 milhões que ele tá faturando agora, mas eu Pô, vou eu pegar as diria que estatísticas. seria 1 milhão e pouco, 2 milhões esse filme aí, faturando, assim, de boa. Isso falando baixo, tá? Porque o filme, ele entregou muito bem, ele teve um ótimo marketing, só que é aí que a gente entra nesse lance. Tem muitos pontos para um filme realmente fazer sucesso. Tem os roteiros da equipe, tem o marketing também, a divulgação do filme, e principalmente como que vai ser bem distribuído nesses países. Então, aqui no Brasil, a nossa realidade é qual? Quanto que tá o ingresso padrão? É tipo, inteira? É o quê? R$ 40 uma inteira? A Depende do média? cinema, mas é por aí. Uma média 35, seria, 40. pô, 40 pila, cara, para você fazer isso. Então, É às foda. vezes é meio complicado. Às vezes, não vou falar aqui em geral, mas grande parte dos brasileiros não usam a meia, né? É mais estudante. Então, assim, é uma coisa que faz impacto também na queda dos filmes, na audiência aí do cinema. E a gente ter esse lance todo de os streamings estarem emergindo agora, tudo tá tendo no streaming, aí todo mundo fica lutando para colocar o filme o quanto antes lá no streaming para o pessoal poder assistir. É que nem Fórmula 1, se não me engano. O Fórmula 1 ficou o tempo dele lá no cinema, se pagou, ficou ótimo, mas aí o pessoal já falou, ó, daqui a pouco já vai estar na Apple TV. Pô, espera, sabe? Uhum. Sim, falar da Filmes pirataria. como o Estado Elétrico, que saiu exclusivamente na Netflix, ele tem uma budget de quase 400 milhões. Imagina, um filme de 400 milhões e nunca lançou nos cinemas, foi direto para Netflix. Como que você ganha esse dinheiro de volta? Eu realmente não entendo. Cara, então, assim, é umas coisas que a gente cabe aqui pensar direito como que vai ser, porque é, infelizmente é o que tá tendo na nossa atualidade, cara. A gente tá tendo um regresso nos cinemas, infelizmente, e a gente tem que ver como que é a melhor forma possível do pessoal voltar a ver filmes, velho. Realmente, o ser humano tá ficando muito antissociável ultimamente. Exatamente. E tem muita gente desistindo da Marvel. E eu diria assim, para quem tá aqui, que tá na parte dos spoilers, quase no finalzinho do podcast, e ainda não assistiu o filme, gente, vai no cinema e assiste, confia no processo. A Marvel, ela tá assim, né, num período turbulento, ela fez muita coisa ruim, a gente vive numa sociedade capitalista e eu sei que pode parecer que está todo mundo fazendo só para ganhar dinheiro, mas tem alguns diretores por aí que realmente se importam com a arte e o cinema é uma coisa linda, gente. Então, vá no cinema, confia, tenta se divertir, sabe? Porque a gente precisa de mais gente indo para o cinema. É isso que a indústria precisa
para manter vivo, né? Para manter a arte viva e não ficar todo mundo em casa com a assinatura da Netflix, da Prime, da Disney Plus, gastando até mais. Acaba que você gasta até mais, porque você vai ficar fazendo assinatura mensal de todos esses programas, né? Então a gente precisa voltar um pouco esse ânimo para ver filme bom. E os filmes estão saindo tão bons. Talvez não estejam excelentes, talvez não estejam lá no topo ainda, mas eles estão bons, gente, então vale a pena assistir. Show. Cara, eu acho que é isso, né? Tá faltando agora a nossa nota pro filmezinho aqui do Quarteto, que por mais que a gente falou aqui, é um bom filme, tá? Não é fantástico. Então, se a gente tiver que Fantástico. falar aqui, ele não cumpriu com o direito dele de ser um filme fantástico. Na verdade, eu acho que eu não vi nenhum filme fantástico do Quarteto Fantástico até hoje. Assim, meu Deus, fantástico. Eu Uhum. diria o de 2005, porque eu tenho muito carinho, nostalgia por ele. No meu período de criança, pô, eu gosto muito. Então, assim, ainda não é fantástico, por enquanto. Por enquanto não tá sendo. Mas já falando da nota, aqui, Ravi, a gente dá 5 estrelas. Porém, a gente tem uma agonia, né, de dar 5 estrelas, porque você tem que arredondar muito, você tem que fazer umas coisas muito, sei lá, a gente tem que fazer um jeito ali para ficar meio aceitável Uhum. essas 5 estrelas. Então a gente faz o seguinte, vou propor uma trégua aqui. Certo. A Diga. gente faz 5 estrelas e depois a gente converte para 10 estrelas. Pode ser. A gente faz os dois. A gente atende os dois públicos. Me deixa mais feliz, que eu sempre fui mais um cara de 10 estrelas, assim, sabe? Beleza. Assim, com tudo isso que a gente falou, é um filme ótimo. É um filme que entrega uma linha bem linear, é foda, né? Mas é um arco, um desenvolvimento bem linear, bem redondo. Você não precisa ver outros filmes. Você vê ele isoladamente, você entende tudo que foi passado ali. Então, você vai se divertir, você vai ficar triste em alguns momentos, você vai ficar deslumbrado. É Quarteto Fantástico. Então, mas por conta de alguns detalhezinhos que, na minha humilde opinião, opinião de gente que lê, que é a opinião do cara chato, né? Todo mundo diz, é o cara chato que lê. Deixou a desejar. Alguns pontos que eu também, sei lá, se alguém aqui concorda comigo e que não lê quadrinho e fala, nossa, eu também senti que isso devia acontecer, coloca nos comentários, por favor, porque eu preciso saber disso. Porque senão eu tô achando que eu sou esquizofrênico, que fico criando as coisas aqui na minha cabeça e falo, não, faz sentido. Mas, enfim, eu daria 2,5, flertando com 3. Tá, vou dar 3. Pronto, 3 estrelas de 3 5 estrelas. e arredondando para uns 10 estrelas, que eu daria uns 6,5. Vai, 6,5. 6,5, Ok, 10 é o Quarteto Fantástico para mim. E você, Ravi? entendi. Tá valendo dividir as estrelas ou tem que ser uma estrela completa? Pode dividir, eu dei 6,5 estrelas, pô. Então tá bom, então tá bom. Então, Quarteto Fantástico, assim, é um filme consistente, tanto nos pontos ruins quanto nos pontos bons. E ele é um filme seguro para quem tá querendo assistir, que tá com medo que vai gastar o tempo, assim. A não ser que você seja, tipo, mega hater da Marvel, eu acho que você vai se divertir, no mínimo, sabe? Esse é o mínimo. Talvez você não esteja o melhor momento, tipo, top filme da Marvel da sua vida, mas você vai ter um clima legal, você vai ver um filme bacana. Então, ele é um filme muito seguro de ver. Ele é um filme que, assim, né, independente das falhas, traz uma boa esperança para a Marvel conseguir se recuperar, conseguir voltar para os tempos de antigamente, quando estava todo mundo hypado para assistir filme da Marvel, para ver onde a história vai dar. Então, eu daria 3,5 estrelas de 5, 3,5 de 5, que converte, eu acho, mais ou menos umas 7 estrelas aí, 7 de 10. Então, essa é a minha nota para o filme. Excelente, cara. É isso, pessoal. O que a gente achou? Se você realmente gostou do filme, deixa nos comentários aí, fala pra gente o que que você gostou, o que que você não gostou, se você tá animado pra Doomsday e qualquer outro tipo de coisa que for acontecendo nos cinemas, a gente sempre vai tentar trazer aqui nosso review aqui, nosso veredito, na verdade, do filme, beleza? Acho que é isso. Tem algum aviso pra passar? Imagino que não. Episódios novos todas as quartas-feiras, às 18 horas, não esqueça. Não deixe de deixar
E não deixa de deixar, é ótimo, né? Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, que a gente fez uma unificação recentemente, então agora não é mais Mega Saga Podcast, nem Mega Saga Games, é megasaga.oficial. Pode colocar aí no Instagram, você vai achar a gente colocou tudo lá no feed, tá um perfil bem ativo, a gente fica passando a semana lá interagindo com vocês. Então é isso, e que a verdade seja dita, não há nada melhor do que ser geek.